Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 142. A palavra do Senhor diz assim: Salmo didático de Davi, oração que quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor meu Deus e Pai, eu quero te louvar e te bendizer, porque nós temos a oportunidade de abrir a sua palavra e nela meditar de forma pública. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá essa segurança. Obrigado, Deus, porque a sua palavra que foi comunicada lá atrás, ela comunica hoje ao nosso coração. E eu peço que pela ação do teu Espírito, me auxilie ao revelar, ao dizer a respeito dela, que eu venha ser um mordomo fiel, um garçom. Essa palavra foi preparada na eternidade. Essa palavra foi preparada no coração de Deus Pai. E hoje, pela ação do teu Espírito, eu quero servir aos meus irmãos, que eu não venha ser um empecilho. Peço também que o Espírito Santo haja no coração e nos ouvidos deles, para que eles venham ouvir, e muito mais do que ouvir, guardar e praticar. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, você já esteve em uma caverna? Você já esteve em algum lugar parecido a isso? Conversando com o pastor Pedro, ele estava contando que nas férias dele recente, ele foi visitar, próximo a Curitiba, alguns amigos, e ele esteve em uma caverna. Essa caverna que serviu de refúgio para alguns italianos no período de Segunda Guerra Mundial, que no meio da guerra lá, eles refugiados aqui no Brasil, eles começaram a ser perseguidos. Então, com um instinto natural de todo ser humano, eles buscaram um lugar de segurança. Eles foram para dentro dessa caverna, ficaram ali acolhidos durante muito tempo, porque pensa comigo, você dentro de uma caverna, você consegue se proteger daquilo que entra. Então você está diante de qualquer perigo iminente, porque atrás de você, você não tem nenhum perigo que pode te cercar. Ele contou para mim que dentro dessa caverna tinha um espaço de culto deles. Ali tinha um altar dos seus santos, e ali eles prestavam o seu culto e se refugiavam. De repente pode passar na sua cabeça que você nunca esteve numa caverna física, mas com certeza você já esteve em um momento de perigo e se refugiou em algo. Sabe quando vai chover e as formigas então tampam o seu formigueiro porque precisa se refugiar da chuva? Como o meu filho, que no momento de dificuldade, ou de medo e de segurança, ele corre para os meus braços e fala, papai, não tem problema, né? O Tito, eu estava ontem na casa da bisa dele, da dona Laura, então ele ouviu de longe um cachorro latindo. Ele correu para os meus braços e falou, papai, é só um au-au, né? Porque eu falo para ele, filho, não tem problema, não precisa ter medo. Todos os dias pela noite, quando eu vou despedir dele, eu dou um beijo nele e falo, filho, você pode dormir tranquilo e seguro, porque o papai e a mamãe estão aqui para cuidar e guardar de você. Ele precisa de segurança. Nós precisamos de segurança. Nós precisamos nos refugiar em algo quando vem os dias difíceis. Esse salmo fala exatamente a respeito disso. O cabeçalho do salmo diz, salmo didático de Davi, oração quando ele estava na caverna. Davi está sendo perseguido pelo rei Saul aqui, por pura inveja. Pelas canções que diziam, Saul matou 1000, só que Davi matou milhares, 10.000. Então começa a gerar uns ciúmes no coração de Davi, de Saul, e começa a persegui-lo. Essa perseguição gera um medo gigante da parte de Davi, então ele corre para dentro de uma caverna.
E dentro dessa caverna, ele relata exatamente. E esse salmo vai servir para nós. Ele faz parte de um bloco de salmo didático, que nos ensina como nós devemos viver diante das inseguranças e dos medos. E eu louvo a Deus, porque na palavra dele, ele tem instrução para nós a respeito de tudo. Nos seus dias difíceis, você pode recorrer à palavra do Senhor, que é maravilhosa, e nos serve para nos ensinar diante dos nossos medos, inseguranças, das nossas aflições. Queridos, infelizmente, nós temos vivido alguns momentos da nossa vida que, diante dos medos, da ansiedade, da depressão, diante desse problema que nós vivemos constantemente, nós nos refugiamos em qualquer coisa. Nós procuramos aqui nesse mundo o auxílio que de repente nós não vamos encontrar. Nós somos considerados a comunidade que mais se encontra sozinho, mesmo rodeado de gente. Existe uma pesquisa que diz isso. A gente, na palma da nossa mão, nós temos os nossos smartphones e nós nos encontramos sozinhos, mesmo com muitos amigos no Facebook e no Instagram. Nós nos cercamos de muro e cerca elétrica para buscar essa segurança, mas por muitas vezes nós ainda continuamos inseguros. Nós procuramos nesses auxílios que são efêmeros. Nós procuramos a segurança daquilo que cabe a nós em dinheiro, na medicina, em conhecimento, habilidade, experiência, sucesso. Só que o salmista não. O salmista, ele mostra para nós que diante das nossas aflições, ele sabe que Deus, ele é misericordioso, ele é sábio, ele é poderoso, e ele está disponível para ouvi-lo. Esse salmo é, portanto, um instrumento útil para as nossas vidas no dia de hoje. Para que nós venhamos buscar o verdadeiro refúgio e libertação nos dias da nossa insegurança, do nosso medo e da nossa perseguição. E através dessa verdade, eu quero expor para vocês 4 verdades que nós podemos nos refugiar, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio. A primeira delas, é Ele quem ouve as nossas queixas. Versículo 1 e 2 diz o seguinte: ao Senhor ergo minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. O verbo aqui que é dito como derramo, ele traz, por trás dessa verdade, uma linguagem sacerdotal. Sacerdotal para dizer sobre a entrega total da vida de Davi. Davi está não só derramando, ele está expondo a cada detalhe do que está acontecendo na vida dele. O derramar aqui não é simplesmente você apresentar uma queixa, como de repente você acorda pela manhã e fala, eu estou com dor no joelho. Ele chega diante de Deus e expõe cada detalhe. Ele derrama de forma visceral, que essa é a verdade. Esse salmo, ele, quando é dito, quando você lê a palavra Senhor, está na sua Bíblia em letra maiúscula, é o termo que Deus usou para se apresentar a Moisés, o Yavé. Para o judeu não pronunciável. É o Deus que não pode se pronunciar. Quando ele fala que ele se apresenta ao Yavé, ele lembra, dentro da memória dos seus antepassados, que ele é o libertador. É ele o Deus que libertaria o povo do opróbrio egípcio, da escravidão egípcia. Quando então ele se derrama diante dele, falando com ele como Yavé, ele está falando, Senhor, eu me derramo porque eu sei que o Senhor pode me libertar. E então ele abre o seu coração e começa a se queixar. Quando ele usa os verbos clamo, suplico, é como se ele estivesse gritando. Algumas versões usam isso. Eu estou gritando diante do Senhor, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu sei que eu posso prestar as minhas queixas diante do Senhor. Davi está nos ensinando a orar e a lidar com as nossas tribulações. E perceber que a chegar-se a Deus, clamar assim com as suas dúvidas e as suas angústias. Nós presenciamos isso muito no livro de Jó. Queridos, Jó se apresenta diante de Deus constantemente com suas angústias e com as suas súplicas. Ele não blasfema contra o Senhor. Eu olho para o livro de Jó e presencio uma relação íntima entre o Senhor e a sua criatura.
O Senhor nunca nos impossibilitou de se aproximar dele e apresentar um coração machucado. Ele nunca se distanciou de nós, acreditando que é um relacionamento longe, teatralizado. Não, ele pede que a gente se aproxime dele e apresente as nossas queixas. Você sabe o quanto isso é importante. Uma vez conversando com uma amiga psicóloga, ela estava dizendo sobre a importância de você fazer isso, de você expor as suas queixas, as suas lutas, as suas aflições. Porque nisso você faz a asepsia da sua alma. Sabe quando você tem um machucado? Eu lembro quando uma vez caí de moto. E ao cair de moto, eu chego no pronto-socorro, eu ainda ralado, eu machuquei o joelho. Eu chego lá, tinha acabado de comprar a calça. Aí ela falou assim, eu vou precisar meter a tesoura na sua calça. Eu falei, não, calça rasgada está na moda. Mas eu, com muito esforço, eu tirei a minha calça e falei, eu vou precisar lavar. Que eles doeu mais lavar o machucado do que o tombo. Eu chorava como uma criança. Mas ela estava me explicando que era necessário fazer a asepsia da ferida. Então ela começou a lavar. Apresentar as nossas queixas ao Senhor é lavar a nossa alma por dentro. Para que aquilo não te machuque, não te amargure. Você conhece uma pessoa amargurada? Rubem Alves falava sobre o milho que vira pipoca e o que vira piruá. Diante das aflições e do calor, a pipoca pode estourar e virar algo macio e gostoso, mas também pode se tornar um piruá. Apresentar as queixas ao Senhor passa por esse refúgio. Apresentar o seu coração ao Senhor faz isso com a gente, faz com que a gente não se torne amargo, duro, difícil para a sociedade, difícil para os amigos, difícil para as nossas famílias. O Senhor é o nosso refúgio. Se apresente diante dele da forma que você é. E queridos, olha que coisa linda. Ele pede que a gente desnude as nossas almas. Cristo Jesus, ele lembra muito disso no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 8. Pedindo que a gente, quando os discípulos indagam a ele a respeito de como eles deveriam orar, porque era isso que todo mestre fazia. Ensinava os seus a forma simples da vida, e a oração faz parte da vida do judeu. Então Jesus, antes de ensinar como deveriam, ele fala como vocês não devem fazer. Não façam como os hipócritas. Como assim? Há relatos que Jesus, enquanto ajudante de pedreiro do seu pai, trabalhou num teatro próximo à Galileia. Nesse teatro, provavelmente ele ouviu essa palavra hipócrita. Hipócrita vem da ideia daquele que veste máscara, daquele que se veste diante da sociedade de uma forma para teatralizar algo. E Jesus fala, não sejam hipócritas, não vistam máscaras diante de Deus Pai. E aí ele vem com contraponto. Antes, você entre no quarto, que o Senhor o vê secreto. O quarto era o lugar mais especial, a gente hoje tem como quarto, mas lá era a despensa, onde guardava as preciosidades da casa. Dizendo para os seus discípulos que vocês devem fazer de uma forma muito peculiar, porque é a coisa mais preciosa que você tem um relacionamento com Deus Pai. E aí ele começa a oração com uma verdade que para a gente é muito difícil e para o judeu mais ainda. Você não pode chamar de forma alguma Deus Pai. O Deus Pai, o Yahvé, que não pode dizer o nome, ele fala para você chegar diante dele e chamar de papai. Queridos, isso é tirar as máscaras, isso é se apresentar ao Senhor, as suas queixas, dizer, Senhor, eu estou aqui, meu coração está completamente machucado, meu coração está esfacelado diante da tua presença, eu perdi aquilo que era mais importante na minha vida, Senhor, eu estou passando por uma dificuldade. O pastor Luciano, no domingo passado, pela manhã, falava a respeito de um pai que não tem um emprego, deve ser muito difícil. Eu também compartilho com o pastor Luciano. Eu, enquanto pai, eu sempre fui resguardado pelo Senhor. Eu sei o que é. Eu não sei o que é não ser o provedor da casa. Então você pode apresentar suas angústias ao Senhor como pai, de repente, que está passando por esse momento. Que não tem um emprego. Derrame suas queixas diante dele ao papai.
é essa verdade, o Senhor é o nosso refúgio, e nós podemos então apresentar as nossas queixas a Ele. Segundo aspecto, segunda verdade que nós podemos nos consolidar, nos firmar, é que o Senhor é nosso refúgio, é Ele quem conhece as nossas vidas. Versículo 3 e 4 diz assim: quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda. Num caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. O versículo 3 começa com um raciocínio muito interessante. Pois ao passo que o salmista, ele está cansado, esmurecido, ele se encontra sem força, perplexo, abatido, quanto que pode acontecer com ele, em contraposto, a gente vê que está o conhecimento do Senhor com ele. Ele se vê daquela forma, só que o Senhor o conhece. Ou seja, à medida que o salmista, ele se encontra fraco, ele sabe que Deus o conhece. A expressão aqui conhece apresenta não somente um contraste, que não há quem me reconheça entre os homens. Não há quem se importe com a minha vida. Aqui agora a ênfase é só que Deus o conhece. E esse conhecer não é somente um conhecimento intelectual. Sabe quando você fala assim, sabe fulano de tal? Eu conheço. Já ouviu falar? Agora há pouco, conversando com o Jorge, ele falou, sabe aquele irmão que você me apresentou, o Paulo On? Eu conheço. Mas eu só o conheço daquilo que ele publica na internet. O conheces aqui diz a respeito de um relacionamento íntimo. É ele que se apresentou a Deus com as suas queixas. Ele que se apresentou a Deus sem máscara. É um relacionamento completamente íntimo. Sendo assim, Davi sabe que Deus conhece o seu interior. É o Senhor, que o Senhor é alguém que tem vínculo relacional com ele. E ele se importa com a sua vida. E aí quando nós lemos vereda e caminho, são metáforas para a vida. Deus conhece os passos de Davi, qualquer um, suas decisões e os seus anseios. Essa declaração, conheces minha vereda, reflete não só que Deus se importa com Davi, mas que ele está confiando que o Senhor vai guiar os seus próximos passos. O que Davi agora relata na sequência, no finalzinho, quando ele fala, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. E antes ele fala, no caminho que ando, me oculta uma armadilha. Primeiro ele mostra para o Senhor, Senhor, o Senhor conhece a minha vida. Mas quando eu olho à minha frente, tem armadilhas. Quando eu olho atrás de mim, lá no versículo 7 vai dizer, tem alguém me perseguindo. Quando eu olho à minha direita, que era o lugar onde ele poderia encontrar apoio nos seus amigos, nos seus guerreiros, que Davi tiveram muitos valentes ao lado dele. Quando eu olho à minha esquerda também, eu não encontro ninguém. Só que parece, e aqui eu vou usar um pouquinho de licença poética, parece que Davi, dentro de uma caverna, onde ele olha para frente, para trás, aos lados, ele não encontra ninguém. Ele olha para cima. Ele olha para cima e lembra que o Senhor é o Senhor da vida dele. O Senhor é o seu refúgio. É o Senhor que conhece cada passo daquele homem. Mesmo que diante de todas as aflições colocadas a ele, de tantas lutas, de tanta perseguição e medo, ele olha para cima e fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor ainda está comigo. Dentro da mais gélida caverna, da mais gélida caverna, e Hernando Dias Lopes vai dizer que essa mais gélida caverna é a da alma. Porque você pode estar aprisionado ou não fisicamente, mas você pode estar aprisionado dentro da sua alma. Então o salmista recorre a algo que ele já faz há muito tempo. Olha o que ele diz em Salmo 71, 5 e 6. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Não são poucas as vezes que nós nos encontramos em situação semelhante a Davi. Que nós nos esquecemos quem é o Senhor e que por hora parece que Deus perdeu o controle da situação e como uma criança brincando de malabares, o Senhor meio que se perdeu no processo. O que Deus está fazendo com a minha vida? Olha só a minha situação, Deus.
E não há problema de se aproximar de Deus dessa forma. O problema é se esquecer que Ele tem um controle soberano sobre a sua vida. Nós olhamos para os lados e às vezes a gente não encontra apoio. E aqui eu abro um parênteses, conversando com amigos próximos, falando sobre a importância que há na comunidade da fé, em vivenciar a fé cristã dentro de um corpo. Porque às vezes a gente se encontra fragilizado e cansado, porque às vezes a gente se afastou do corpo de Cristo. Porque aqui nesse lugar, a igreja do Senhor, a igreja relutante, a igreja que está aqui presente para te dar apoio, é que você vai conseguir crescer. É aqui que você vai poder desabafar. Você chegar mal naquele culto, aqui no culto, e o seu irmão que já te vê há dias, e todos os cultos, fala assim, meu irmão não está bem. Se isso nunca aconteceu com você, isso acontece constantemente comigo. Quando eu não estou bem, alguém chega e fala assim, está tudo bem? Mas por quê? Porque eu estou dentro do corpo. Eu olho à minha direita e eu posso ver cristãos que estão caminhando junto comigo. Você já parou para pensar que a caminhada cristã ela se faz no plural e nunca no singular? O próprio Cristo chama 12 para caminhar com eles. Dos 12, tinha 3 que era mais próximo. Dos 3 havia o discípulo amado. Queridos, não existe caminhada cristã no singular. A gente precisa lembrar e recordar disso constantemente. A igreja do Senhor ela é um instrumento útil para isso também. Para nós caminharmos e olhar à nossa direita, nos nossos dias de aflição, e entender que existe pessoa ao nosso lado. O nosso refúgio se encarnou através de pessoas. Se encarnou na pessoa de Cristo, mas tem se encarnado todos os dias na vida dos nossos irmãos. Mas de repente você se encontra nessa situação. E Jesus pede para que a gente lembre também no Sermão do Monte, das palavras dele, em Mateus 6, 25 a 34, que nós olhemos os lírios do campo e os pássaros no céu. Eu sempre li esse texto. Eu sempre recorri no dia que eu estava ansioso e que me sentia abatido dentro de uma caverna pessoal. Foi no ano de... Tito nasceu em 2020... ano de 2019, no comecinho de 2020, eu descobri que ia ser pai. Fiquei muito, 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 muito feliz. Mas junto com a alegria de saber que ia ser pai, me veio um medo gigante. Um medo gigante de saber como que eu vou prover. Eu estou no seminário. Mais uma boca. E que boca, hein? Meu Deus, ontem a Bisa Laura falava assim, ele come igual adulto, né? Eu falei, é? E da pizza, ontem eu fiz pizza, ele pizza, come pizza, aí a gente come, linguiça, e vai comendo. Então eu me vi muito preocupado. E aí um pastor amigo meu, Tiago Candonga, pastor em Limeira, eu estava sem campo, porque por conta, em decorrência da pandemia, é muito comum, todo seminarista vai para o seminário e, em contrapartida, ele encontra suporte e ele vai servindo alguma igreja. E a pandemia veio, em 2020, eu fiquei sem campo. Eu falei, pastor, Tiago, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou preocupado. Aí ele falou, Gui, eu peço que você faça um exercício. Aí ele veio e falou sobre esse texto. Olha os lírios do campo, os pássaros no céu. Eu falei, eu queria um campo, eu não queria saber de Bíblia naquele momento. Desculpa, estou sendo sincero. Mas ele falou, faça o exercício, porque às vezes a gente lê, aprende, mas começa a olhar e perceber os lírios do campo. Na hora eu dei de ombro, e um dia em casa, estudando no meio da pandemia, aula remota, eu olho para o meu cachorro, o Chicó. Eu olho para o Chicó, ele sossegado, e eu todo desesperado, o que eu vou fazer da minha vida com um filho agora? E aí eu lembrei do texto. O Chicó era meu pássaro no céu. O Chicó não se preocupava em momento algum com o que estava acontecendo. Ele só confiava que o dono dele ia cuidar dele. Queridos, naquele momento destravou e eu falei, é isso que o pastor queria dizer e é isso que a verdade, que as escrituras quer dizer. O Senhor cuida das nossas vidas. O Senhor é que olha para a gente como um pássaro no céu, como um lírio no campo e nos preserva. Ele conhece cada passo que eu ia dar.
E queridos, em momento algum nos faltou absolutamente nada, porque a igreja do Senhor estava me dando suporte. Glória a Deus pelo IPVO. Porque os meus irmãos, os meus parentes estavam me dando suporte. E se eu fosse parar para contar quantos milagres aconteceram, eu ia ficar horas aqui. Porque o Senhor olhava para mim como um Chicó. Filho, descansa, eu vou te dar. Eu vou cuidar de você, eu conheço a sua vida, eu conheço cada passo que você vai dar. E é assim que o Senhor faz com a minha e com a sua vida. Se você está passando por um momento de tribulação, eu convido você a sair daqui e começar a olhar os pássaros no céu. Que Ele trabalha para o dia. E saber que o Senhor vai te sustentar constantemente. A terceira verdade, e essa é a verdade central do texto. O Senhor é o nosso refúgio. É Ele que é a nossa segurança, nosso sustento e a nossa vida. Versículo 5 diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo. No meio do desespero de Davi, ele diz: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Aqui começa a segunda parte do Salmo. O clamor apresentado agora toma a forma de declaração de confiança. Antes ele estava se apresentando como alguém que estava desesperado, mas agora ele confia. Ele então confia no Senhor e mais uma vez ele utiliza o nome Yahvé. Eu confio naquele que libertou os meus antepassados. Eu confio naquele que cuida de mim desde quando ele disse: haja luz. Tu és o meu refúgio. E não só o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Vê-se aqui a confiança do salmista não está em circunstância ou na ação humana, mas no auxílio do Senhor. Davi diz que Deus é seu abrigo. É a metáfora que dá refúgio, remetendo à proteção e segurança. Mais uma vez reforço que ele está aparentemente num local seguro. Ele está dentro de uma caverna. A segurança humana estava com ele. Mas então ele reconhece e deposita toda a sua confiança de fato no Senhor. Quando ele diz porção, aqui poderia também ser traduzido por herança, trazendo a ideia de um bem. E esse bem, uma terra, comida, despojo de guerra, ou bem material, que é recebido, na sequência ele fala que ele é meu quinhão, ou minha herança na terra dos viventes, aponta para que uma realidade social e espiritual, já que na época que aqueles que possuíam terras retiravam dele todo o sustento e a sua segurança. Um comentarista chamado Bruce Waltke, quando vai dizer a respeito desse texto, ele fala que o salmista está dizendo a respeito de uma herança que remetia à herança dos levitas. Ele diz o seguinte: mostra que é possível uma herança sem terra. Os levitas vivem dos dízimos e ofertas de Israel ao eu sou. Dessa forma, participam da mais íntima comunhão com esse eu sou. E o próprio eu sou é considerado a herança deles. De fato, a comunhão íntima com ele é a melhor das heranças. Está disponível a todos aqueles que desejam. Nitidamente, o que o salmista está querendo dizer, ele está proclamando em alto bom som, ele agora grita de uma outra forma, é que o Senhor era a segurança dele. Que o Senhor era o sustento para ele a todo momento. Porque mais que ele não tinha nada dentro de uma caverna, o Senhor era o seu tudo. Por mais que a expectativa de vida dele, na verdade, é morte, porque quem o perseguia era Saul e o queria matar, ele dizia: o Senhor é minha vida. Eu não tenho nada aqui na terra, mas eu tenho tudo do Senhor. Isso, sem sombra de dúvida, é tudo. João Calvino, quando ele vai dizer desse modo, Davi passa das bênçãos temporais para aquela bênção suprema e final. Que ele já recorda no Salmo 72, dizendo: meu coração e minha carne, diz ele, desfalecem de anseio por ti. Deus é minha porção para sempre. No Salmo 16, 5, Calvino vai lembrar que o Senhor é a porção da minha herança e de meu cálice. Tu és aquele que a mim me conservas herança. E agora no Salmo 142, 5, ele diz: a ti clamei, Senhor, e tu és a minha esperança, minha porção na terra dos viventes. Aqueles que ousam assim falar, na verdade estão mostrando abertamente que a sua esperança transcende o mundo e a tudo que há de bens presentes. Queridos, nós não temos segurança, sustento e vida maior se não for em Cristo Jesus.
Assim como o pastor Luciano afirmou que é Ele que mata a nossa sede, quando faz referência às águas do Negueb, é Ele que é a nossa segurança, sustento e vida. É Ele quem restaurou a nossa comunhão na mesa do Pai. É Ele que possibilitou e puxou uma cadeira e falou para nós, senta aqui. Você pode comer agora do pão da vida. Você pode então agora se ver refugiado debaixo das asas do Senhor. Antes nós éramos inimigos do Senhor. Agora nós somos tidos como filhos. Porque quando Ele olha para mim e para você, Ele não vê mais pecado, mas Ele vê através da lente de Jesus Cristo. Ele que nos assegurou essa segurança. Ele que nos é sustento todos os dias. É Ele que nos dá vida e vida em abundância. É Ele que se viu perseguido. É Ele que foi perseguido para que nós tivéssemos essa liberdade. Ele passou pelo abandono do Pai em nosso lugar, para que nós não nos encontrássemos de fato, nós encontrássemos de fato refúgio nele. Jesus se colocou no caminho da morte, da ira de Deus, desviando esse furor que era nosso. Ele é o Deus conosco. Ele é o Emanuel. Ele se apresenta dessa forma. Ele, de fato, possibilita que a gente tenha comunhão com Ele. E nos refugiemos nessa verdade. Que Cristo, Senhor, debaixo da sombra da cruz, é o nosso maior refúgio. Nós podemos encontrar nele essa verdade maravilhosa. Caminhando para o final, a quarta verdade, e assim encerro, o Senhor é o nosso refúgio. É Ele que nos liberta, é Ele quem nos liberta para a promoção da sua glória. Versículos 6 e 7 diz assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Mais uma vez, Davi clama. Mais uma vez ele grita e traz uma intensidade a esse clamor. É como se ele tivesse a porta do Sheol, a porta da morte. E ele revelando mais uma vez as armadilhas e as perseguições que tem em torno dele. Porque mais uma vez ele lembra o Senhor, meu perseguidor, ele quer a minha morte. É um termo que remete ao desespero extremado do salmista. Depois de toda a oração de Davi, Davi de fato revela que já estava latente. Ele precisa de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor. Então ele pede, dentro da sua petição, mais uma vez, o salmista pede a libertação da sua vida de uma prisão. E eu quero chamar a atenção de duas palavras aqui: vida e prisão. Vida não é só simplesmente o respirar, mas é a existência do ser humano. Ele está mostrando que a alma dele, a essência dele, o coração dele precisa ser liberto. Os apetites, as suas emoções. Porque não era uma prisão somente física, ele se via completamente abatido. E na sequência, prisão, é metafórico. Ele se via preso porque ele estava tolhido das liberdades dele. Ele não podia caminhar porque o perseguidor o pegaria. Mas ele também estava no íntimo dele angustiado. A finalidade do pedido de libertação aqui, isso que torna isso mais lindo, é para que as pessoas engrandeçam o seu nome. Aqui não é um pedido que o salmista não procura libertação por uma razão egoísta, mas com o intuito de louvar a Deus por meio desse livramento. A ideia de engrandecer o nome de Deus carrega sobre si vários aspectos. Louvá-lo por seus atributos, engrandecer por sua reputação e, de fato, agradecer ao Senhor. É lindo como esse salmo termina. Porque esse homem que se encontra refugiado e escondido, ele se lança na luz do Senhor e fala: eu estou aqui, Pai. Esse homem que começa o salmo sozinho, ele olha à sua direita e não vê ninguém. Ele pede: Senhor, me liberte, para que eu esteja no meio da minha comunidade, louvando e adorando o Senhor. É isso que o Senhor faz quando o Senhor nos liberta. É isso que o Senhor faz quando a gente acredita que Ele é o nosso refúgio. Ele nos tira da mais gélida caverna e nos coloca diante de uma comunidade, onde nós pronunciamos que Ele é o nosso refúgio. E, queridos, isso é libertador, isso é transformador, isso é missional.
Porque ao passo que nós encontramos refúgio no Senhor, enquanto toda a sociedade procura refúgio nas coisas mais distintas, numa cirurgia, no dinheiro, numa casa bonita, numa profissão, numa faculdade, num mestrado, num doutorado, e aí vai. Esse é o refúgio de muitas pessoas. Eu não estou dizendo que é ruim, mas ter o refúgio nessas coisas nunca vai te transformar numa pessoa tranquila e calma diante das aflições. Quando nós nos refugiamos no Senhor, nós gritamos para a sociedade, nós encontramos refúgio no Senhor. E quando nós celebramos, nós erguemos as nossas mãos e cantar digno ao Senhor, nós estamos dizendo para aquele que entra por aquela porta que nós temos refúgio nele. E que por mais que você se encontre em dias difíceis e atribulado, você pode se refugiar nele. Isso faz parte da nossa missão. É um mendigo que falou que encontrou o pão e está dizendo para outra pessoa, eu também encontrei o pão, venha celebrar junto comigo. Eu estava desesperado e sem condição nenhuma de abrir um sorriso, mas porque o Senhor entrou na minha vida, hoje eu tenho refúgio. Muitas pessoas lá fora, ou até mesmo aqui dentro, não têm encontrado refúgio, mas nessa manhã, eu quero convidar você a celebrar esse refúgio, que é Cristo Jesus, nas nossas vidas. E assim aqueles que não conhecem, celebrarão também. Isso é maravilhoso para mim e para a sua vida. Ele é o nosso refúgio. Porque, primeiro, é Ele quem ouve as nossas queixas. Segundo, Ele é o nosso refúgio, porque é Ele quem conhece as nossas vidas. Terceiro, Ele é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa segurança, sustento e vida. E quarto, é Ele quem nos habilita, nos liberta para a promoção de sua glória. Que eu e você, nós vamos nos refugiar nessas verdades, constantemente, para que nós proclamemos a libertação que nós temos em Cristo Jesus. Se refugie no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Abba, Pai, Papaizinho, nós nos colocamos diante da Tua presença com os nossos corações abertos, tirando toda e qualquer máscara, nos desnudando na Tua presença, reconhecendo que toda segurança, todo sustento e toda a vida vem da Tua parte. Nós nos colocamos diante de Ti, e eu não sei o que tem levado alguns irmãos aqui para algumas cavernas pessoais, mas o Senhor, pela ação do Teu Espírito, o Senhor sabe. E eu clamo pelo sangue de Cristo Jesus, que nos libertou da maior de todas as cavernas, que era o pecado e o juízo de Deus, para a vida abundante nele. Eu clamo, Pai, que o Senhor liberte os meus irmãos, que me liberte de alguma caverna pessoal. Nós sabemos que o sangue de Cristo é capaz de nos libertar de coisas que nem mesmo nós imaginamos. E é em nome dele que eu clamo. Eu clamo, Pai, por aqueles que nesse momento está ou tem algum ente querido doente. Que o Senhor estenda suas mãos de poder e que o sangue de Cristo venha estabelecer vida e vida em abundância. Aqueles que se encontram perseguidos, aqueles que se encontram em momentos de armadilhas montadas para eles, eu clamo pelo sangue de Cristo Jesus. Mas que eles venham se refugiar na verdade, que o Senhor é o sustento da vida deles, é a vida verdadeira para eles. Senhor Jesus, nos abençoe. Sem a sua bênção, nada seria possível. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor restabeleça a nossa comunhão e que a gente venha se alegrar em comunidade para celebrar o mundo que o Senhor tem cuidado de nós como refúgio presente todos os dias. Eu oro em nome de Jesus Cristo, o nosso refúgio constante. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e todo sempre. Amém.